Olá pessoal, Pastor Ana Batista novamente aqui para o vídeo. Deus abençoe todos vocês. Espero em Cristo que estejam fazendo um bom trabalho em tudo aquilo que, obviamente, interessa para nós, por intermédio desse propósito que temos anunciado aqui pela Igreja Sem Política.org. Amém? Bom, meu interesse com você nesse segundo vídeo é dar sequência ao trabalho doutrinário bíblico no que diz respeito aos princípios gerais do exercício da função reguladora de uma igreja que se diz cristão, que determina servir a Cristo, ok? Então hoje, nosso segundo tema, que segue as nossas propostas acolhedoras aqui com vocês, a unidade instrumental do padrão ministerial do serviço cristão, do qual todos devem se submeter no que diz respeito à igreja. Ok? Meus propósitos com vocês aqui hoje nesse tema é buscarmos o reconhecimento da autoridade instrumental desse dever, igreja, ok? Ou ministério eclesiástico. E os meus objetivos mais específicos, provarmos aqui que a igreja é uma continuidade de Cristo, do seu ministério na terra, e essa continuidade está confirmada pelo próprio Senhor, tá? Então, antes de eu começar aqui a introduzir o nosso segundo tema, eu gostaria só de fazer aqui, rapidamente, uma lembrança do que eu falei no primeiro vídeo. Tá? Ali nós, na verdade, tratamos o reconhecimento dessa autoridade que prevê ou provê à igreja a pré-ordenação do seu pensamento como do seu ministério, e essa autoridade tem que ser identificada, que propriamente dito não é a igreja, está na revelação especial, suprema ou supra-humana, que eu tratei no primeiro vídeo, e a autoridade na revelação especial de Deus para com os homens, há um autor e uma pré-ordenação que se centraliza em Cristo. Então, cabe a ele dizer à igreja o que ela deve pensar ou então como ela deve viver a fé ou o seu ministério. Eu disse isso no primeiro vídeo, tá? E partindo do princípio de que Cristo seja a autoria desse conteúdo de fé ou a pré-ordenação do ministério, há um instrumento de revelação. E aonde está o instrumento de revelação que também reside a autoridade teológica? No fato e no ato mediado em Cristo, ou seja, tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que dele foi testemunhado é instrumento de revelação para nós, é instrumento de padrão para nós, ok? O ato e o fato visto nele, mediado por ele e pela sua palavra. Aí está o instrumento da autoridade e da revelação da igreja. Bom, a partir daí que temos um autor e temos um instrumento de operação e atividade disso, aí cabe ao homem, à igreja, qualquer pessoa, receber isso, responder a isso, por meio de uma contemplação. Há uma expressão que João ele fala, que tudo aquilo que dele ouvimos, nós falamos. Então a prática é mais ou menos essa. A igreja, aí é onde a igreja entra. Primeiro veio um Cristo, depois o Evangelho e depois a igreja. E a igreja só cabe receber, responder, ok? Por meio de uma contemplação. Eu disse isso no primeiro vídeo, tá? E dentro dessa autoridade de revelação, reside uma obediência. E a autoridade de Cristo diz a obediência. Três fundamentos importantes que nenhum de nós aqui devemos esquecer, pois são exclusivos de Cristo, ou seja, exclusivos da parte dele para a igreja. Três fundamentos que eu disse no primeiro vídeo. Primeiro, cabe a Jesus produzir o que é essencial ao nível de conhecimento e conteúdo de fé. Porque conhecimento tem que proceder dele e é por ele. Pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue. Ok? Então elimina-se aqui qualquer pressuposto, ideia, eu penso, eu acho, eu vejo da seguinte forma. Senhores, isso não existe na teologia bíblica. Eu penso, eu acho, eu vejo da seguinte forma, fica para você. O autor é ele e ele produz o essencial ou o fundamental, ok?
Uma outra autoridade da obediência cristã, a interpretação. Como vem a interpretação para nós? Da maneira como ele exemplou. Mas há uma interpretação interna que Jesus ele proclama em João 16, eu falei sobre isso no primeiro vídeo, que viria pelo Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo se dedicaria a proclamar a carne de Jesus, João 6. Então o Espírito Santo, pela sua ação, moveria a igreja a entender e compreender ou então interpretar como deve ser feito fé, ministério e igreja, com base naquilo que a carne de Jesus, a sua atividade humana, pessoal, exemplou, testemunhou, e esses padrões se repetem para os nossos dias e são uso de comparação. Ok? E há uma outra autoridade na obediência cristã, mais um fundamento que eu quero destacar, que é a questão da inspiração, que eu falei no primeiro vídeo. Seja processual ou cognitiva. Que aquilo que precisamos entender foi ensinado por ele e cabe somente ao autor, ou por meio dele, ser conhecido isso. Parece que tudo que eu falei aqui é a mesma coisa, mas não é. Produção, interpretação e inspiração. São três fundamentos que Jesus toma como seu, ou são exclusivos dele, que a igreja tem que se submeter como coisa essencial, interna, processual e cognitiva. Ok? Então é muito importante que eu falei no primeiro vídeo, o reconhecimento disso, e a gente vai seguir agora em vídeo, falando sobre a unidade instrumental do ministério cristão. E quando a gente entra nessa segunda proposta, duas coisas se unem para nós. A autoridade dele e a atividade disso. E humana, física, né? A atividade dele se une com a sua autoridade. E aí a gente passa exatamente a entender de Cristo que todo ministério cristão, ou a igreja em si, em sua fonte de múltiplas expressões, sejam estas de fé, comportamento ou ministério, comunica seu compromisso com a carreira messiânica decisiva e irrevogável da parte de Cristo. Ele é o fundamento e a igreja vem depois. A nível de natureza, origem, sanção, comissão, autoridade, pronunciamentos, ações, tudo isso Jesus representa para a igreja. E a demonstração da fé da igreja é obedecer isso, o que o Senhor, na verdade, determinou por meio desses complexos ou compromissos ou padrão messiânico de missões que são irrevogáveis. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Então, Cristo provê o padrão por meio de sua vida, de sua pregação, de seu ensino, tipos de milagre, perdão de pecados, instituição de sacramentos, que não entra Natal, ok? Não entra Natal. É isso que a gente usa para fundamentar. Ele não pediu, e a igreja também não fez. Serviço e etc. De todos os tipos ou manifestações da parte dele, o Cristo. Segue Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, João 13, 4, Mateus 11, versículo 29 ao 30, João 13, 15, texto maravilhoso, porque nós estamos tratando aqui, 1 Pedro 2, 21, a exemplo de Cristo, Romanos 15, 5, Filipenses 2, 5, Hebreus 12, 2, o autor e consumador da nossa fé, ou seja, o padrão provido, Efésios 4, verso 11 ao 16, na medida, na estatura, na profundidade dele, do que ele foi, do que ele fez, etc, etc, etc. Então está muito claro para nós aqui que todo ministério do que diz respeito à igreja, ok? Sejam as suas múltiplas expressões, comunica seu compromisso, sua obediência naquilo que foi visto em Cristo ou na sua atividade, que é irrevogável, tá? E eu não vou repetir o que eu falei aqui para você, qualquer coisa volta o vídeo. Então agora nós temos uma unidade instrumental,
cuja autoridade e atividade disso é Cristo. E a igreja segue, a igreja obedece. Ok? Bom, daí quando nós entramos na unidade instrumental em Cristo, que provê o padrão que a igreja deve exercer, tendo em vista que Jesus é um instrumento orgânico disso, humano disso, personificado disso, define-se pelo evangelho que Jesus pregou que a igreja não tem nenhum ministério seu, propriamente dito. Ela recebeu o seu ministério de Cristo e ela aprende com ele, cumpre com ele e em nome dele, o Cristo, ela exerce as funções. Em favor dele e da obediência a ele, ela cumpre isso. Então a igreja foi absorvida no ministério de Cristo ou instituída a partir dele do que ele fez, e é privilégio para a igreja, como todos que fazem parte dela, ou responsabilidade de cada membro, ok? Exercer dentro da igreja ou no corpo de Cristo ações concretas, autênticas e legítimas dele, ok? João 14,15, 1 Coríntios 12,4, Efésios 1, 22 ao 23, Efésios 4, do verso 1 ao 16, Mateus 28, verso 18 ao 20, Mateus 25, do verso 31 ao 46, Hebreus 3, 1, Marcos 9, 37, Lucas 10, 16, João 5, 36, João 6, 29, João 7, 29, João 8, 42, Marcos 4, 38, Marcos 9, 17 e 38, 1 Pedro 2, 25, Mateus 26, 3, Mateus 14, 27, João 10, 14, 1 Pedro 5, 4, Romanos 15, 8, Lucas 22, 27, João 21, 16. A pedra é ele e a igreja vem depois. O instrumento, né, do padrão provido é a atividade dele. Não tem nada da igreja. A igreja não é dona de nada, a igreja não é proprietária de nada. Ela só continua. Ela só representa o que foi fundamentado com ele e provido por ele. Senhores, é uma coisa muito simples de entender e compreender isso aqui. Ok? É porque hoje, infelizmente, identifica-se aqui uma responsabilidade por parte do movimento evangélico que prega descaso, que prega frieza, indiferença total do que está escrito e testemunhado por ele. Mas antes das minhas conclusões, nós temos um padrão provido. E quando então entramos nesse padrão provido, cujo instrumento orgânico disso é Cristo, dentro do padrão há um ministério de ordenanças. Ou seja, que Jesus, na verdade, definiu que tinha que ser como serviço à igreja. E a autoridade, volto a falar, dessa comissão ou desse ministério depende exclusivamente de uma provisão de Cristo nos seus dias e no poder da sua carne, ou do que ele foi como homem, ok? Então, há três perspectivas dentro desse ministério de ordenanças que eu quero destacar com vocês rapidamente aqui. Primeiro deles, primeiro ministério identificado em Cristo, o ministério pastoral, como o dever mais importante de todos os ministérios. João 21, 15 ao 17, Atos 20, 28, 1 Pedro 5, 2. 1 Coríntios 3, verso 1 ao 2, João 6, 35, João 10. Quando define que o ministério pastoral não só é o mais importante, como também intimamente está associado à pregação, à palavra e ao ensinamento. Ok? Primeiro ministério, o mais importante. Segundo ministério, no padrão, provido por Cristo, o ministério sacerdotal, onde entram as perspectivas do apostolado, diaconato, do presbitério, até propriamente dito do bispo, que aí já funciona como uma representação administrativa da comunidade de fé, da igreja interna dela, ok?
1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ao 9, Apocalipse do 1 ao 6, Apocalipse 5, verso 10, 20, versículo 6, Hebreus 13, 15, Filipenses 2, 17, Hebreus 13, 6, Romanos 12, 1, Hebreus 10, verso 12 ao 26. Segunda perspectiva de ministério, vista em Cristo, a sacerdotal. Terceira perspectiva de ministério, nas ordenanças de Cristo, o ministério do serviço. Tá? Lucas 24, versos 47 ao 49, Atos 1, 8, Mateus 28, 18 ao 20, Mateus 25, do verso 31 ao 46. Quando o ministério se compromete com missões com o mundo, em servir a causa da abrangência territorial do Evangelho e o progresso do Evangelho com almas convertidas, quando a igreja sai para a rua para ganhar a alma para Jesus. 2 Coríntios 6, 4, 1 Tessalonicenses 3, 2, 2 Coríntios 11, 23, Colossenses 1, 7, 1 Timóteo 4, 6, 2 Coríntios 3, 6, Efésios 3, 7, Colossenses 1, 23 ao 25, 1 Coríntios 3, 5, Efésios 6, 21, Colossenses 4, 7, Atos 1, do verso 17 ao 25, Atos 6, 4, 2 Coríntios 3, 8, Atos 1, 8, Atos 6, 2, Romanos 15, 25. Então surge no ministério das ordenanças, do que Jesus pediu como pauta do que tem que ser pregado, e como também pauta de como o ministério deve agir, a perspectiva pastoral, sacerdotal e missionária. Então aqui nós temos um propósito do ministério pela edificação da igreja, do corpo dele, com ações justificáveis, que atingem o objetivo e o propósito do evangelho que ele pregou, que considera essencial a questão evangelística, missionária, pastoral e sacerdotal, para a edificação. 1 Pedro 4, verso 10 ao 11, Efésios 4, 12, Atos 9, 31, Romanos 14, 19, 1 Coríntios 14, 5, 1 Coríntios 12, 26, Efésios 4, versículo 16. Ok? Então fecha-se aqui o entendimento e a compreensão de que dentro do padrão provido por Cristo para o serviço eclesiástico, cujo Jesus Cristo é a exegese e a hermenêutica de tudo que está dentro desse livro sagrado, senhores, aonde entra aqui um fio, né, de pensamento, de que possa existir atividades políticas dentro ou fora da igreja sendo mediadas pela igreja. De que lá atrás Jesus tenha feito isso ou os apóstolos tenham feito isso. Daí alguns, diríamos, falsificadores chegam e dizem o seguinte: bom, mas José foi rei no Egito, foi um estadista. Daniel e demais representantes da fé no Antigo Testamento, também em Israel, Davi um rei. Daí a gente diz para eles, mas Jesus ele rejeitou a coroa. Ele rejeitou o modelo monárquico, como também teocrático. Não foi visto em nada do que eu falei aqui. Nem um fisco disso. Nem um fiozinho disso, melhor dizendo. Com base no quê? Vocês vão continuar mantendo essa atividade. Como Paulo já dizia, dizendo nova aliança, a antiga passa a ser antiquada. O seu uso passa a ser antiquado, porque a exegese hermenêutica do ministério é Cristo. E o padrão provido para o serviço é Ele. Vamos entender por Ele, compreender por Ele. Ou vamos consultar a Ele. Ou vamos ver se os apóstolos que instituíram a igreja, a primeira igreja, que Jesus confiou a eles essa responsabilidade, que se houve realmente atividades desse tipo. Comportamentos específicos desse tipo. Dentro ou fora da igreja.
se realmente o Estado interferia ou se a igreja o representava em alguma questão ou algum propósito. Não. Então como é que vocês vão continuar trazendo José, Davi e todos os patriarcas para uma renovação sagrada, testamentária, cujo cabeça da representatividade disso é o próprio Filho de Deus, é o próprio Cristo, ou seja, a plenitude da divindade? Vocês não podem ser superior a isso. Então a gente começa a entrar no mérito da usurpação da prerrogativa. Bom, se a prerrogativa pertence a Cristo e a igreja é uma obra exclusiva dele, a igreja não tem nenhum ministério propriamente dito seu, ela não pode resolver sequer decidir o que pode ser pregado dentro dela, como também ela decidi-la, melhor dizendo, a igreja decidir como nós temos que servir, ou a forma como nós temos que servir. Como vocês podem perceber, todos aqueles que defendem política dentro da igreja, ou a igreja deles se intrometem em assuntos de estados, ou então até mesmo estadistas, os assuntos, os argumentos, os fundamentos que eles usam são fúteis, são rasos, são mal interpretados. E contrariam o padrão, ferem o padrão, estão contra o padrão. Bom, Jesus rejeitou o sistema teocrático, e os apóstolos também, da mesma forma, obedeceram a isso. Então por que vocês estão insistindo tanto nisso aí? Nós queremos saber, e é muito simples o raciocínio disso. Eu disse lá na live que nós colocamos o vídeo para vocês aí, vamos buscar a origem do movimento monárquico, a origem da teocracia, a raiz desse pensamento reis, e a gente vai chegar exatamente na conclusão de que se trata de um movimento que foi definido por homens, escolhido por uma nação em ato de rebeldia contra Deus, e se iniciou lá no fim do sacerdócio por intermédio de Samuel. Então tudo fica muito em evidência e claro dentro da história. Agora, o que é importante vocês entenderem aqui é o seguinte: olha, o teu pastor, a tua igreja, seja lá qual for a igreja, em que lugar que ela estiver, se há uma prerrogativa cristã ali assumida por ela, ela deve obediência a tudo isso que eu falei aqui. É uma visão do pastor Daniel, é uma visão da Igreja Cenáculo da Fé, que é o nosso ministério. E ele está colocando ali no site ali essas orientações com base na interpretação própria dele. Então vamos desafiar esses vagabundos. Ok então. Então prova em Cristo e no movimento apostólico neotestamentário, prova para mim se existiu ali entre eles ali atividades do tipo. Não houve atividade. Não existiu ali. Não há ali sequer uma relação com o Estado. Não há nenhuma relação com o Estado. E sequer a igreja buscou nas leis e na Constituição Romana direitos para não ser condenada. Ah, pastor, mas Paulo ele requereu a cidadania romana para evitar uma sentença precoce. Ele usou, mas não se vendeu, não fez acasalamento com político, não levou para dentro da igreja dele para ungir político, não fez acordos políticos e etc, etc. Ele usou a cidadania porque ele podia. Era um direito dele e ele usou. E que diferença isso faz? Não altera a ordem, não altera os fatores, não altera o fato, não altera a atividade desse padrão que nós trabalhamos aqui. Ok? Então, definindo aqui nesse segundo vídeo, senhores, bom, se cabe a Cristo, a autoridade, definir o conteúdo e o padrão da fé, do comportamento e do ministério de uma igreja como a nossa, ok? Isso está muito claro pelas Escrituras, como também compete somente e exclusivamente de Cristo, né? Ensinar a igreja como a coisa tem que ser feita, ou da forma que tem que ser feita. Não cabe a mim, nem a você, nem a tua igreja, nem o teu pastor, nem ninguém. Porque quem pagou pela igreja foi ele, e a igreja surge dele. E a igreja não pode ser uma coisa do povo, não pode ser uma coisa do Estado, não pode ser uma coisa de época. Porque ela é um fruto desta consequência, dele ter descido aqui nesse mundo para cumprir obra messiânica.
E a igreja passa a ser a representatividade ou continuidade das atividades e do testemunho messiânico de Jesus. A igreja ininterrupta que serviu de modelo para uso de comparação para as igrejas que viriam depois. E eu me refiro à primeira igreja que recebeu a dispensação do Espírito Santo, cuja estrutura apostólica e administrativa foi eleita exclusivamente por Jesus. Então, que você realmente possa trabalhar todo esse raciocínio e a organização desse pensamento, que agora nós ajuntamos aqui dois pontos importantes, a autoridade disso e a atividade disso, né? Do instrumento ou do pensamento teológico, ou que diríamos, né? O instrumento do padrão ministerial do serviço cristão. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai trazer a última pauta, a gente prepara todo o raciocínio, organiza todo o raciocínio com vocês, para que vocês realmente possam usar isso para refutar, para levar à frente ao conhecimento de lideranças, de igrejas, de pessoas, de cristãos, de irmãos na fé, seja como for, para vocês entenderem o quanto é sério isso. A infiltração desses agentes maçônicos, satânicos, que procuram engessar a igreja, amordaçar a igreja para que ela seja um instrumento de ideologias, para que ela esteja perdida em teorias e cega, inútil, incapacitada, antibíblica, distante de Cristo. Eles asseguram o quê? Que eles vão conseguir governar esse mundo aqui sem ninguém atrapalhar. É o cumprimento do papel das instituições, que quem rege a maçonaria nesse mundo hoje, mas não a nossa, porque a nossa, quem governa é Cristo. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, ou já assista a ele se ele estiver à disposição de você aí, amém? E nos vemos aí na área dos debates e vamos procurar, amém, Jesus, fortalecer essa união que está em Cristo. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz de Jesus, guarda a fé, guarda a palavra, Jesus está voltando.